Olá, muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir no Facebook. Sejam bem-vindos aqui à conversa com Francisco Guerreiro. Eu vou começar aqui este nosso momento online por apresentar brevemente o Francisco. Portanto, para quem não o conhece, o Francisco Guerreiro é eurodeputado pelo Grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia, no Parlamento Europeu desde 2019. É também o primeiro vice-presidente da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, exercendo também funções nas comissões dos orçamentos e das pescas. Portanto, ninguém melhor que o Francisco para nos falar hoje sobre a política agrícola comum. Francisco, antes de mais, muito obrigada por ter aceito este convite, por estar aqui connosco hoje, a falar sobre a PAC. E então, assim, muito brevemente, antes de passar a palavra, a política agrícola comum foi criada em 1957, sendo posta em prática em 1962. É um dos 3 pilares da União Europeia, o pilar das comunidades europeias, e foi construída, penso eu, tendo em conta aqui a pesquisa que eu fiz, com o objetivo de assegurar a segurança alimentar após a Segunda Guerra Mundial, certo? Portanto, em termos de hoje em dia, isto custa-nos, ao cidadão europeu, cerca de 30 cêntimos por dia. É o que a infografia aqui da União Europeia nos diz. E também corresponde a 34% do quadro financeiro plurianual. Portanto, isto são tudo números. Mas agora, passando aqui a pergunta para o Francisco, o que é isto da política agrícola comum e porquê é que é tão importante? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Indiretamente para a pergunta, o que eu diria é que o enquadramento que fizeste, Verónica, é muito importante. Ou seja, esta política agrícola comum surgiu num período natural em que se precisava de apoiar publicamente a produção de alimentos, portanto, saídos de uma grande guerra, reconstruindo as alianças e reconstruindo as nações. Foi necessário encontrar aqui mecanismos comuns de cooperação entre os Estados europeus, com grandes feridas e grandes mágoas que surgiram naturalmente desta grande guerra, mas que garantissem as necessidades básicas dos cidadãos. Uma delas é naturalmente comer bem e comer com quantidade, portanto não ter escassez, para além da qualidade nutricional, não ter escassez a nível de quantidades. E por isso é que foi implementando e gradualmente foi crescendo esta política agrícola, que se chama comum porque naturalmente depois emergiu também num cenário em que a União Europeia se foi reforçando, em que o mercado interno se foi construindo e que acaba por ser comum porque todos nós beneficiamos dela. Estando as necessidades básicas asseguradas e nós temos a capacidade não só de produzir para nós, mas também de exportar alguma parte, todos nós ficamos beneficiados. No caminho, percebemos é que com o evoluir da sociedade e com muita deste setor sendo automatizado, muitas pessoas se calhar deixaram de perceber a importância do que nós produzimos, de como produzimos, distribuímos e consumimos. Portanto, esta mercantilização de todos os aspectos da nossa vida também surgiram na agricultura, e por isso é que nós temos que olhar hoje em dia para a política agrícola comum não só como uma ferramenta fundamental para alimentar as pessoas, diretamente é isto, portanto alimentar bem os cidadãos europeus, mas também para preservar os nossos ecossistemas e garantir que haja rendimentos justos para quem trabalha neste setor. E creio que mais à frente será relevante falarmos um pouco também desta distribuição da riqueza, como é que os fundos têm sido distribuídos, mas no fundo, hoje em dia a política agrícola comum e continua a ser a maior política agrícola financiada do mundo. Portanto, nós estamos a falar para um universo, agora sem o Reino Unido, infelizmente, mas estamos a falar para um universo de 460 milhões de habitantes, sendo que, como bem disseste, ela no último quadro financeiro plurianual era cerca de 34,2% do valor total do orçamento comunitário, por assim dizer. Creio que neste irá ser um pouco menor, mas mesmo assim estamos a falar de cerca de 1/3 de todo o dinheiro do orçamento comunitário, portanto é muito dinheiro, são muitos milhares de milhões de euros que vêm de todos nós, porque todos nós também acabamos por pagar este orçamento, uns são mais contribuintes líquidos que outros, mas de qualquer das maneiras é um esforço comum também para que haja uma coesão territorial maior, porque
também nós vemos é que a política agrícola comum também ou deveria, hipoteticamente, ajudar à coesão territorial, garantindo que o mundo rural tivesse mais capacidade produtiva, melhor qualidade ambiental, que agregasse mais pessoas, que trouxesse mais pessoas, nomeadamente jovens, para a agricultura. E não estamos a falar da agricultura só tradicional, portanto, hoje em dia a agricultura tem muito mais vertentes, mas a política agrícola ainda é muito fundamental, continua a ser fundamental. Pena é que não falamos tanto dela como deveríamos falar. Portanto, mais uma vez, parabéns por estarem a falar deste tema e por me convidarem, agradeço imenso. Boa, obrigada, Francisco. Eu, quando estava a fazer a minha pesquisa e fui pesquisar também o teu site, vi que defendes uma agricultura regenerativa, biológica e que realmente proteja a biodiversidade. E eu gostei muito, e houve uma parte que tu disseste que até me arrepiou, que foi: nós temos que realmente tomar medidas ambientais radicais, ou seja, aquilo que nós temos vindo a fazer não é solução e há que realmente fazer aqui uma distinção do que é o business as usual, até no que toca à agricultura. Portanto, falando aqui de estratégias da União Europeia, temos o Pacto Ecológico Europeu, temos as medidas do Acordo de Paris, temos todas as metas de descarbonização em que a União Europeia foi realmente esteve sempre um passo à frente. Temos a estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030. Temos a estratégia do Prado ao Prado. Portanto, temos aqui imensas metas, imensas estratégias. A minha pergunta para ti agora é: de que forma é que esta política agrícola comum está alinhada com todas estas estratégias ou não está alinhada de todo? Portanto, qual é que é... Não está. Infelizmente não está. Primeiro, o que tu disseste é relevante, ou seja, a União Europeia continua a ser pioneira em traçar alguns objetivos e algumas metas a nível climático, mas depois não as cumpre, não há nenhum Estado atual na União Europeia que esteja em linha com conseguimos garantir que não ultrapassemos 1,5 graus nas próximas décadas. Portanto, as metas de Paris, até porque não são vinculativas e não há propriamente nada que se possa fazer se um Estado não incumpra, acabam por ser bonitos soundbites, bonita retórica. É um compromisso relevante, certo? Mas depois no concreto não se, salvo a redundância, não se concretiza. E por isso é que a política agrícola comum é fundamental, e estas estratégias também são relevantes. Para vos dar uma percepção, a política agrícola comum foi apresentada pela Comissão anterior, portanto a segunda de Juncker, apresentou esta política agrícola comum, este pacote, e ela depois, com a nova eleição da nova Comissão, nós até queríamos que houvesse uma nova proposta, portanto pedimos à Comissão da Ursula von der Leyen que fizesse uma nova proposta, mas não foi naturalmente bem acolhida, porque eles queriam era que este processo fosse acelerado, porque têm sempre muito medo que depois não haja dinheiro para o setor, mas há sempre períodos de transição, portanto havia mais que tempo para reformular, tendo em conta também esta percepção global e sobretudo dos jovens, que nós temos que olhar para a agricultura como um mecanismo de transição climática e não apenas meramente de criar bens alimentares, e nesse sentido ela continuou e chegou às mãos do Parlamento. O que é que o Parlamento fez? Nas várias famílias políticas, juntou-se e formulou um documento para contrapor a proposta da Comissão. E é assim que funciona. O Conselho também tem agora uma posição, portanto, o que está agora em debate é sobre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, é a posição do Conselho, a posição da Comissão Europeia e a Comissão do Parlamento relativamente à política agrícola comum. Portanto, este que é um mega dossiê que tem vários fecheiros internos e então estão a debater, a tentar chegar a um consenso das três posições, sendo que, historicamente, as posições mais conservadoras e com menos vontade de ter quadros regulatórios, de ter limites temporais, de ter metas vinculativas, é o Conselho, portanto estamos a falar dos Estados-membros, e as posições normalmente mais vanguardistas são no Parlamento Europeu. Mas, curiosamente, para esta política agrícola comum, mesmo o Parlamento, em muitas áreas, não foi ambicioso o suficiente. Porque estamos a falar de um setor tão poderoso e que tem um lobby tão grande dentro da União Europeia que muitas das medidas que, por exemplo, eu e os Verdes apresentarmos acabaram por não surtir efeito, nomeadamente direcionarmos o dinheiro que é
que é direcionado para a pecuária intensiva, por exemplo, para modos de produção vegetal e extensivo, não conseguimos. Tudo o que tinha a ver também com o garantir que houvesse apoios mais substanciais e metas vinculativas para que os agricultores tivessem determinadas áreas dos seus terrenos para a reconversão para modos mais sustentáveis também de produção, também não conseguimos, portanto foi uma área muito reduzida e são maioritariamente esquemas voluntários, portanto não há obrigação. O dinheiro continua a ser alocado para uma percentagem muito pequena de grandes beneficiários, portanto não ajudando também assim a renovação geracional que a agricultura necessita, não é? E garantindo também mais produção local, mais regional, sem estar concentrada nestes grandes conglomerados, que propiciam, naturalmente, se existem subsídios e se existem ajudas, à superintensificação da produção. Vemos no Alentejo com os olivais, vemos na Costa Alentejana com as estufas, vemos no Algarve com os abacateiros, vemos no Norte também, continua a haver também bastante olivais intensivos, portanto, o que nós vemos é que houve uma falta de vontade pelas grandes famílias políticas, e aqui falo dos liberais, dos socialistas e dos sociais-democratas, em realmente perceber que os dados científicos nos mostram que a agricultura é um grande sorvedor de carbono e deveria ser usado para regenerar não só os solos, mas garantir que as massas de água, os aquíferos, os rios também fossem despoluídos, porque a pecuária acaba por ser, e mesmo a poluição que é gerada pelo produzir de muitos agrotóxicos em produções superintensivas, também polui naturalmente os aquíferos e as massas de água. Poderia e deveria ter sido, a política agrícola deveria ter sido um mecanismo de regeneração de todos estes elementos, e não foi. E agora o que nós estamos a pedir à presidência portuguesa é que realmente consiga ser mais vanguardista e também, mas a presidência portuguesa não temos grandes esperanças, porque tendencialmente tem posições mais conservadoras e querem ter mais trunfo político, dizendo que conseguiram fechar o acordo e conseguiram unir, portanto é mais um standard e uma bandeira que acenam do que propriamente medidas concretas. Portanto, estamos a tentar pressionar a Comissão para que melhores metas climáticas, mais proteção também para animais, porque se nós financiarmos produções superintensivas, claramente não estamos a beneficiar medidas de proteção de bem-estar animal, entre outras medidas. E há o estranho que é, como bem disseste, há duas estratégias, que são duas estratégias bastante relevantes, como é a preservação da biodiversidade, tem tudo a ver com o modo como nós gerimos a biodiversidade num todo, usamos pesticidas no ambiente, o impacto destes pesticidas também na biodiversidade, tudo o que tem a ver com regeneração dos campos para garantir que haja menos monoculturas, etc. E depois a política Farm to Fork, do prado ao prato, que tem bastantes áreas, mas que também foca na produção de alimentos mais local, mais sazonal, em modos mais extensivos, mais biológicos, com metas vinculativas também para estas transições, que fala também, não só, quando falamos em alimentos, a política agrícola comum, essencialmente é pensada para atividades terrestres, mas também falamos aqui, a Farm to Fork também fala em atividades marinhas, portanto, na pesca. E eu aqui também, fui relator de sombra pelos verdes do Fundo Europeu dos Assuntos Marinhos e das Pescas, portanto, o fundo é o equivalente à PAC, mas nas pescas, que também já foi negociada e que já foi aprovada no Conselho da Presidência Alemã, e que também nós fomos claramente contra uma série de posições, porque foi beneficiar uma pequena indústria que é muito extrativista, que não consegue ter medidas de transição reais. Portanto, houve aqui uma série de mecanismos que foram parecidos aqui à PAC, que nos fizeram também rejeitar a votação no Parlamento. Mas, de qualquer das maneiras, a votação nos trílogos, perdão. Mas, voltando aqui às estratégias, elas são tão fundamentais que o estranho é estarmos a debater a política agrícola comum como estamos a debater. Por exemplo, como já vos falei, estamos em trílogos, portanto, a Comissão, o Parlamento e o Conselho estão a tentar finalizar o documento final, mas estas estratégias
ainda não estão decididas nem sequer no Parlamento. Portanto, elas foram apresentadas pela Comissão, ainda estão a ser debatidas no Parlamento para termos uma posição e depois elas eventualmente ainda terão de ir também para uma fase de trílogos para se ter uma posição unânime entre as instituições. E é possível que a própria Política Agrícola Comum não tenha as posições finais dos documentos das duas estratégias. Portanto, isso também para nós é incompreensível, porque no fundo teremos duas estratégias muito importantes e relevantes, porque nos fazem perceber cientificamente vários dados e temos que caminhar nesse sentido, e depois elas não estão incluídas na Política Agrícola Comum, no documento final. Portanto, vamos ver como é que este processo se desenrola, mas temos sido muito críticos e mesmo a própria transparência dos fecheiros, os documentos não têm sido partilhados como nós achamos que deviam ser partilhados por todos os stakeholders. Portanto, nós sabemos que alguns lobbies têm logo os documentos e sabem o que é que está a ser negociado e conseguem influenciar, e a generalidade da população e do cidadão comum não tem acesso a esta documentação, o que para nós é totalmente errado, porque estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de um processo que deve ser o mais participativo possível, dentro, obviamente, das restrições institucionais e das negociações que estão em curso, mas se uns sabem, os outros também podiam saber, não é? Obviamente, sim. E é engraçado pensar que quando nós falamos de uma política agrícola, normalmente pensamos, ok, agricultura, mas a verdade é que todos estes sistemas estão interligados. Falamos aqui de alterações climáticas, dos parâmetros de biodiversidade, também de justiça social, ou seja, as pessoas que implementam a agricultura dia após dia, hoje, neste momento, enquanto estamos aqui a falar, estamos a falar dos direitos dos animais e de algo que tu agora mencionaste e que para mim é mesmo muito importante, que é este processo de transparência e de accountability, ou seja, nós estarmos a par de todo o processo e conseguirmos rastrear as coisas e como é que estão a ser feitas, como é que foram planeadas e se estão realmente a ser executadas. Portanto, passando aqui para uma próxima pergunta, eu já vi que nós temos aqui várias perguntas por parte de quem nos está a ver, agradeço imenso. Eu já vou fazer aqui a ponte com algumas delas, mas gostava só de lançar aqui um facto. Quando eu estava a preparar este evento, apercebi-me que apenas 2% do total orçamentado para a PAC é direcionado a jovens agricultores. Portanto, é interessante perceber que realmente grande parte deste orçamento vai para os grandes proprietários, não é? Que são os maiores beneficiários da PAC. O que é que isto implica na prática? Ou seja, o que é que isto significa? E quando nós estamos aqui a falar até sobre a regionalização e o desenvolvimento rural e queremos pôr os jovens no solo novamente, isto também não está bem equilibrado, certo? Acho que há aqui dois pontos fundamentais que nós podemos abordar. Um é o que tu falaste, e a Comissão Europeia também já tem dados e fez estudos sobre essa matéria, que cerca de 70% da política agrícola comum vai para as maiores concentrações agrícolas. Portanto, os pequenos e médios produtores continuam a não ter a capacidade de acesso a estes fundos, não só porque ainda é muito burocrático, mas depois muitos destes processos podem ser atrasados a nível regional com burocracias que às vezes se tornam político-partidárias e acabam por não facilitar a entrada de novos atores. Mas, independentemente disso, falar também aqui da digitalização, que pode ser, por um lado, muito positivo, porque realmente podemos ter uma agricultura mais eficaz, mais transparente, que garante também que consigamos ser mais produtivos sem danificar o ambiente, ou percebemos melhor o impacto que tem no ambiente e mesmo na própria distribuição. Se nós percebemos, por exemplo, que vamos conseguir fazer rotas em que claramente somos uma empresa agrícola e percebemos que delineando uma rota pelo Google Maps ou várias outras plataformas conseguimos evitar passar por sítios que são completamente inusitados, conseguimos poupar gasolina, conseguimos poupar tempo, portanto temos isto é um exemplo entre tantos outros, podemos poupar recursos, por exemplo na rega gota a gota. Se nós tivermos sistemas que são financiados para garantir que há sistemas de gota a gota muito mais eficazes, que reduzem a pressão hídrica, que garantem que os recursos hídricos sejam melhor geridos, perfeito. O que isto pode gerar é que quem já tem esta capacidade instalada, que são os grandes produtores, com a digitalização ficarão ainda mais competitivos.
e quem tem que entrar neste sistema dificilmente conseguirá competir com estas grandes corporações, com estes grandes aglomerados. E, portanto, a digitalização tem um ponto muito positivo, que poderá também ser catalisador para os mais pequenos e mesmo para os produtores individuais conseguirem ter melhores produtividades, melhor rendimento, garantir melhor distribuição, melhor accountability, porque podem ter também, já há sítios em que há câmaras e que as pessoas podem ver o que é que está a ser produzido. Portanto, há uma série de ferramentas super interessantes que se podem interligar, mesmo a produção de energia ligada com a produção agrícola. Portanto, há um novo mundo que realmente pode ser explotado, mas depois pode haver o reverso da medalha, que é quem tem capacidade para implementar estes sistemas de automatização muito mais rápido, poderá até fazer com que haja mais desemprego dentro destas áreas, porque vai-se automatizar muitos dos empregos. E isto para nós não é mau no sentido direto, ou seja, isto é o desemprego tecnológico que existe e irá existir e cada vez será pior. A questão é que poderá fazer com que haja uma diferença ainda maior para aqueles que têm e conseguem produzir e que tipos de moda é que eles produzem com aqueles que entram no mercado e que gostariam também de produzir e de voltar à terra e de voltar para o interior do país e não têm essa capacidade de competir depois com estes grandes produtores. E aqui também está a visão que nós temos, a sociedade no geral, infelizmente, de direcionar dinheiro, que é algo que para nós não faz sentido, para a superprodução. Portanto, ainda se financia muito por hectare e não pelo tipo de produção que é feita nesse hectare. E a política agrícola está muito direcionada para a superprodução, ainda um pouco com esta mentalidade de pós-guerra, que precisávamos realmente de produzir a qualquer custo, portanto, produza-se, e depois logo se vê, e infelizmente hoje ainda graça essa perspectiva que é detrimental para tudo o que nós possamos achar que é positivo, mesmo para a coesão territorial, para a entrada de novos atores, homens e mulheres na agricultura, para garantir que haja melhor distribuição de rendimentos, para que o desemprego tecnológico não seja tão abrupto neste setor, para que se consiga realmente preservar a biodiversidade e garantir que o bem-estar animal é cumprido, porque se nós investimos em pecuária intensiva não é possível garantir medidas de bem-estar animal, por mais que me digam que é vigiado por veterinários, que é tudo sanitarizado, que é tudo higienizado, não há possibilidade de haver bem-estar, o mínimo de bem-estar animal. Se nós pensarmos, por exemplo, em produções pecuárias, suinícolas, em que um porco tem a sensibilidade de uma criança de 5 anos, tem a inteligência de uma criança de 5 anos, ninguém me consegue dizer, por A mais B, que um animal que fica enclausurado a vida toda tem a mesma vida que se fosse ao ar livre. Eu aqui até assumo, eu sou vegan, portanto para mim não há qualquer tipo de exploração animal, mas compreendendo que há pessoas que queiram consumir este tipo de produtos, o mínimo que se podia fazer com o dinheiro de todos nós era que não fosse canalizado para superintensividade. Se quisessem estas indústrias fazer o que fizessem com o dinheiro deles e os custos que fossem diretamente ligados ao produto final, porque o que nós também, por exemplo, vemos é que o bem final não tem todo o custo associado, não tem o custo associado da poluição hídrica, da poluição, da destruição dos solos por nitratos, da poluição atmosférica, da libertação de gases com efeito de estufa, seja metano, seja CO2, não tem os custos sociais da desertificação, do despovoamento, da má distribuição de riqueza. Portanto, no fundo, tudo o que nós estamos a fazer é desvirtuar uma boa medida, uma boa política, colocando-lhe aqui uma série de entraves só pela mera superprodutividade. E isto vê-se, por exemplo, no quê? Nós, Portugal, temos um acordo com a China em que foram vários acordos, creio que foram cerca de 12 acordos estratégicos que fizemos com a China há 2 anos, em que um deles era produzirmos porcos para exportar para a China. Agora, vejamos que nós estamos a poluir os nossos rios, a destruir os nossos solos, a emitir gases com efeito de estufa aqui, seja CO2, seja metano, para depois matar estes animais, transportá-los até à China, que tem uma pegada hídrica, tem uma pegada sonora, tem uma pegada luminosa, porque os transportes são grandes emissores destes fatores todos que eu enumerei. Chega lá e ainda tem a distribuição destes produtos. Tudo isto gera congelamentos destes produtos ou refrigeração destes produtos. Mais a distribuição, sabe-se lá em que região da China é que eles vão. Possivelmente podem ser ainda processados, portanto ainda tem o processamento destes produtos, que também tem energia associada, água associada.
para quê? Ou seja, todo este sentido de superintensividade e produção para exportação, e quando falamos de exportação, falamos naturalmente de exportação para grandes distâncias, não estamos a falar aqui, por exemplo, para a Espanha, é uma exportação, mas poderá passar a fronteira, é uma exportação mínima, certo? Mas estamos a falar nesta mentalidade que a política agrícola comum fomenta, que é exportar pelo exportar, que depois externaliza todos os custos e o preço final do bem não internaliza estes custos. Por isso é que temos os bens, produtos alimentares de animais ou derivados de animais estão baratos. Boa, obrigada Francisco por esta visão tão sistémica e aproveitando esta última parte que tu estavas a focar das exportações, temos aqui uma pergunta. Eu vou clicar aqui, eu não sei se a pergunta vai aparecer. Okay. O José Pedro perguntou-nos se devemos reduzir importações e exportações dentro da UE, devemos ser um país autossuficiente ou uma União Europeia autossuficiente? E depois aqui já é outra questão sobre como aumentar os rendimentos dos nossos agricultores e pescadores, tudo isto reduzindo o nosso consumo. E eu acho também interessante falarmos aqui um bocadinho sobre qual é a diferença entre termos segurança alimentar ou soberania alimentar. Ou seja, explicando aqui o que é que significa sermos realmente autossuficientes, não é? Também. Vou deixar elas estão interligadas, sim, deixa que assim ajuda, se eu vou lendo. Olha, relativamente aqui à parte das importações e exportações, nós temos um mercado único, portanto, nós achamos que devemos fomentá-lo. Nós temos uma capacidade muito grande de produzir alimentos e nunca nos esqueçamos, porque isto é um argumento que eu ouço imensas vezes quando debatemos política agrícola comum, quando debatemos produção de alimentos, quando inclusivamente se vem com a agenda dos organismos geneticamente modificados, que há falta de comida, que não temos comida, 1/3 da comida na Europa é desperdiçada. Portanto, nós não temos falta de alimentos, nós não temos falta de comidas processadas, nós não temos falta de bens alimentares. Temos, naturalmente, mau acesso a estes bens alimentares e, naturalmente, maus custos associados a estes bens alimentares. Portanto, devemos fomentar a produção nacional e regional, que não é necessariamente nacional. Por exemplo, podemos pensar que o centro de Portugal com o centro de Espanha tem determinadas características endoclimáticas que propiciam determinadas produções. Podemos olhar para essa região como um todo e termos planos paralelos em que conseguimos captar o melhor dessa região e depois exportar para outros países dentro da União Europeia. Portanto, não só olhando aqui para a parte nacional, porque no fundo o clima também acaba por não ter fronteiras, portanto, nós também temos que olhar temos uma visão mais europeísta também nesta perspectiva. E nós conseguimos produzir uma grande boa parte de alimentos e consumi-los internamente na União Europeia. E se houver sim excedentes, garantir que esses excedentes vão para as nossas regiões mais próximas ou aliados estratégicos que realmente necessitem desses bens. Mas a exportação, no sentido de longa distância, deve ser vista como último interesse, porque se nós internalizássemos todos estes custos, e é uma das armadilhas que existe, se nós internalizássemos todos estes custos, certeza que não era possível nós exportarmos ou importarmos, por assim dizer, bananas do Panamá e exportarmos carne suína para a China. Seria muito, muito pouco rentável. Portanto, seria uma pequena fração. Nesse sentido, autossuficiência e resiliência. E depois temos que olhar para isto, para a produção, sempre uma perspectiva climática e garantir que estas transições e estes setores têm o apoio necessário para transitar para modos mais extensivos e sustentáveis de produção alimentar. Aqui, eu sou claramente apologista que devemos olhar para um futuro plant-based, ou seja, não há capacidade, não só portuguesa, mas europeia e mundial, de produzir bens alimentares de proteína animal e seus derivados, pensando que isto não vai ter um brutal impacto como já tem no nosso clima e mesmo na nossa própria ligação com estes seres que são sencientes. Portanto, para mim, independentemente do que cada um escolha, naturalmente isso é a escolha de cada um, as políticas públicas não podem estar direcionadas para o consumo excessivo de produtos alimentares com base de proteína animal. No máximo, poderá eventualmente ter algum tipo de extensão para pequenos produtores em modo extensivo e para pequenos pescadores que façam pesca mais artesanal, mais sustentável, com todas as garantias, ou o máximo de garantias que existe
que existe sustentabilidade. Eu nem gosto de dizer sustentabilidade, para mim sustentabilidade é greenwashing, eu gosto de ser regenerativo, porque nós já passámos a parte da sustentabilidade, nós temos que ir mais além, temos que regenerar o que destruímos, portanto, pescas regenerativas, mesmo produção de animais, se tiver que ser naturalmente que seja em modo extensivo, portanto, com outro tipo de agricultura pelo meio, e se nós olharmos para a política agrícola comum e as políticas nacionais e mesmo incentivos municipais num plano geral, nós podemos aumentar os rendimentos dos agricultores e destes pescadores, mas eles têm que ser direcionados, portanto não podemos estar sempre a financiar a grande indústria que já tem capacidade de se financiar. Por exemplo, uma das medidas no FEAMP, no Fundo Europeu aos Assuntos Marinhos e das Pescas, que nós fomos claramente contra, é que o fundo já tinha um valor muito pequeno no seu bolo total e parte dele foi utilizado para a maior frota, que são maior de 24 metros, a frota pesada pesqueira, para renovar os barcos, para ter mais condições para os seus trabalhadores, tudo muito bem. Não é isso que está em causa. A questão é que isto é um sector que é rentável, portanto eles têm dinheiro para fazer e devem ser obrigados a fazer essas melhorias para os seus próprios trabalhadores, para garantir que há melhor transparência no que pescam, nas bycatches, nas pescas acessórias, por exemplo. Tudo muito bem. Agora, não com o dinheiro público, deve ser direcionado para estes que menos têm e que mais precisam. Portanto, essa foi uma das nossas grandes linhas vermelhas. E o mesmo acontece com a política agrícola comum. E depois, indo aqui ao último ponto, e já se calhar terminando, nós temos que reduzir o nosso consumo. Portanto, nós temos um desperdício tão grande de alimentos na nossa sociedade que é completamente irracional, não só porque desperdiçamos, porque consumimos demasiada proteína animal, que no fundo nós nem precisamos de proteína animal para sobreviver, portanto, de modo saudável, muito pelo contrário, mas mesmo tendo e querendo consumir proteína e derivados de animais, temos que reduzir o seu consumo e, portanto, a política agrícola não pode financiar massivamente o consumo a produção, a distribuição e consumo destes bens, externalizando todos os impactos. Portanto, a nível individual podemos escolher o que comemos e aí claramente também estamos a pressionar o mercado para nos dar mais produtos X, Y, Z. A nível público temos que eleger pessoas que realmente pensem nisto de uma forma mais sistemática. Exatamente. José Pedro, espero que tenhamos respondido à tua questão. Vou tirar aqui a pergunta do televisor. E agora, temos aqui outras questões. Temos aqui a do Francisco Paupério. Eu tenho aqui mais algumas questões, só acrescentando, neste último relatório do Circularity Gap Report, eles disseram que a área da nutrição é das 3 áreas-chave para nós fazermos a nossa economia mais circular. Juntando só ao que o Francisco estava a falar do nosso desperdício alimentar, a grande parte do desperdício alimentar acontece mesmo dentro de nossas casas, porque não fazemos a refrigeração correta de todas as frutas e legumes que nós compramos, deixamos as coisas apodrecerem. Portanto, existe aqui uma área de atuação gigante que nós podemos fazer mesmo em nossa casa para combater o desperdício alimentar. E sem dúvida que existe muito aqui a discussão sobre a parte da eletrificação de muitas áreas da nossa sociedade, mas achei super interessante que neste Circularity Gap Report a parte da nutrição fosse identificada como a terceira área-chave para a transição. Só acrescentando ao que tu estavas a dizer. E agora, passando aqui para a questão do Francisco Paupério, eu penso que alguma dela já foi respondida, especialmente aqui dos melhores salários e melhores condições para todos os trabalhadores envolvidos, mas se calhar eu questionava como chamar a atenção para algo tão fundamental, porque o que eu sinto, e também enquanto jovem, é que quando nós falamos de agricultura, estamos a falar às vezes de um não assunto, ou seja, as pessoas não querem falar sobre isto porque é pobreza, é sinal de regresso, é sinal de algo que não é uma evolução, ou até visto como algo com uma conotação negativa. Portanto, como é que nós podemos fazer este passo? Tornar a agricultura o conceito sistémico que é, porque envolve tanto a componente do solo, como a componente do trabalhador, como a componente da conexão, não é? E desta interdependência mundial. Portanto, como é que podemos comunicar isto de outra forma, tanto para os jovens como para os não jovens? Eu acho que neste ponto, primeiro dar os meus agradecimentos e parabéns ao setor agrícola no geral, óbvio que há sempre exceções, mas no geral, porque durante esta pandemia ele mostrou-se bastante resiliente e garantiu que todos nós, e ainda continua a garantir, que num sistema bastante integrado e com bastante incerteza
com tantos lockdowns e tantos bloqueios, tenha garantido que nós tenhamos relativamente os mesmos preços e a continuidade de bens alimentares nos nossos mercados locais, nos nossos supermercados. Portanto, um bem-aja a todos os que no invisível estiveram a trabalhar para que todos nós tivéssemos comida no prato. E acho que no fundo é isso, ou seja, é dizer que se nós não tivermos, há aqui alguns elementos que são essenciais à nossa vida, se nós não tivermos energia, claramente temos problemas, não temos eletricidade, não temos frigorífico, não temos televisão, acabamos por não ter uma série de coisas que são essenciais à nossa vida, não a televisão, mas o frigorífico, por exemplo, e própria eletricidade, para iluminação, etc, etc. Se nós não tivermos o que comer, nós vemos revoltas nas ruas, que é o que está a acontecer um pouco como não é diretamente porque não há comida nas mesas, mas na Índia porque há uma subvalorização de quem trabalha nos campos. E eu acho que também é preciso desmistificar que quem trabalha no campo não são pessoas sem educação, não são pessoas que não têm capacidades cognitivas ou que nasceram no interior e têm que ficar no interior. Muitas delas são pessoas, são empreendedores, são pessoas que investem o seu dinheiro, que se endividam, que acreditam que é possível fazer mais e melhor para preservar o ambiente, em estarmos mais conectados com a nossa sociedade, com as nossas comunidades, garantir que as pessoas têm nutrição, qualidade nos alimentos que produzem. Muitas destes agricultores são pessoas muito visionárias e que não são apoiadas e são esquecidas. Portanto, no fundo, é garantir que, e aqui agricultores, mas também pescadores, mas eu por acaso gosto mais de me focar em agricultura porque é mais relacional, portanto, é mais fácil nós pensar que pode ir para um campo cavar do que ir a nado pescar peixe, porque é mais fácil, portanto, mas claramente são dois setores relevantes para nós e sobretudo as pescas, quando falamos para os arquipélagos, portanto tem uma importância bastante mais relevante do que se calhar para nós continentais, por assim dizer. Mas o debate é tornar a agricultura sexy, portanto, se houver, e aqui também passa por políticas públicas, sejam elas municipais, nacionais ou europeias, claro. Se houver incentivos, se houver mais debate sobre a importância dos recursos alimentares, se as pessoas que se preocupam com o ambiente perceberem que grande parte da sua pegada pode ser mitigada com o que comem, com o que escolhem comer, com o que compram diariamente no supermercado, com o próprio sítio onde compram, se escolherem mais mercados, escolherem cooperativas de produção agrícola mais próximas de vocês, que vos tragam comida à casa. Por exemplo, nós todas as quintas, sextas-feiras temos 2 cabazes de produtores biológicos que nos trazem, que trazem mais pessoas, naturalmente, mas nos trazem os legumes e as frutas a casa, e é um espetáculo, não temos que ir, e aqui até a pandemia até ajudou as pessoas a perceber que às vezes nem têm que se deslocar, podem estar no conforto do seu lar, escolhem as frutas por uma app, as frutas e legumes, elas chegam à vossa casa, estão a ajudar os produtores locais, estão a garantir que há melhor, há mais equidade, portanto, porque, e curiosamente aqui até é uma senhora que nos vem, que produz e nos traz, portanto, também trazemos mais mulheres para a agricultura, que acho que é fundamental falar desse ponto, e acabamos por tornar uma matéria tão essencial mais sexy, portanto, é fazer do tema um tema mais sexy. Isto parece um bocado absurdo, mas é que no fundo não se fala de agricultura porque isto são pessoas que estão no mundo rural, que já são idosos, ou então os grandes capitalistas ou os grandes produtores que estão fechados de merdade e que só produzem em modo super intensivo e é para exportar. A agricultura é muito mais do que isto, é a coesão territorial, é o repovoamento do nosso interior, é a garantia que conseguimos transitar para modelos mais sustentáveis de produção e distribuição de alimentos, que combatemos, mitigamos e regeneramos o ambiente, e é falar do mais essencial, que é o que nós colocamos no nosso corpo. Se nós muitas vezes até podemos ser egoístas ao ponto de pensar, vou fazer isto por mim, vou falar mais desta matéria, vou realmente repensar os meus hábitos alimentares e onde é que eu coloco o meu dinheiro, e quem é que eu voto, porque no fundo quem vota também depois vai condicionar estas políticas, para o meu benefício próprio, porque se nós não tivermos comida que realmente é nutritiva, que nos é acessível, que tem um preço justo, que incorpora todos estes custos, no fundo nós estamos a prejudicar-nos não só a nós, diretamente a nível nutricional, mas depois indiretamente porque vamos ter que usar dinheiro também nosso público para colmatar os impactos que advêm
da agricultura também, portanto, das emissões, da poluição dos rios, da destruição dos solos, portanto, isto, por exemplo, se formos para as pescas, é impossível não ligarmos as pescas à poluição marinha. Há estudos mais conservadores que dizem que 27% do lixo marinho está ligado à indústria das pescas. Eu tenho a certeza que é mais, porque há outros estudos que não apontam só para estas análises que foram mais tidas em zonas balneares e zonas mais urbanizadas. Pronto, o que vem dar à costa é mais lixo que vem de terra, por assim dizer, né? Taxas que não conseguem fazer bem a filtragem, e depois tem as cotonetes, etc, etc, e lixo que vem dos rios e acaba por desaguar e depois fica ali nas praias. Mas por zonas mais recôndidas, o lixo marinho, que vem das pescas, é imenso. São redes, são artes de pesca que se perdem, são boias, são toneladas e toneladas de materiais destes que eventualmente não iriam lá cair se nós tivéssemos a consciência de consumir determinados produtos. Por exemplo, se eu não consumir peixe, de certeza que eles também não vão pescar, e não indo pescar também, pronto, não tem esta poluição acessória, que muitas vezes é involuntária. Há uma que é voluntária, mas há outra que é involuntária, e nesse sentido temos sempre que pensar cá, dentro do partir do momento que nós escolhemos um determinado produto, ele tem repercussões até à sua própria produção ou extração. Ótimo, obrigada. Francisco Palpério, espero que esteja respondendo. Entretanto, eu vi que a Raquel fez aqui uma sugestão sobre o cabaz do peixe. Eu não conheço este exemplo, mas acho que fica aqui um convite para depois explorarmos. Quando estavas a falar, Francisco, dos impactos que depois nós temos, e um deles também muito grande é na saúde, ou seja, se nós não investirmos numa agricultura que seja mais sustentável em todos os sentidos, isso também se reflete no nosso corpo e na maneira como nós nos sentimos no dia a dia. A verdade é que se nós tivermos uma alimentação saudável, se nos hidratarmos corretamente e se passarmos tempo suficiente no meio natural, toda a nossa produtividade aumenta e há estudos que o indicam. Portanto, isto não é aquela visão holística, não é de um estilo de vida, isto está estudado, portanto, é só uma questão de procurarmos, porque está tudo realmente interligado. E passando aqui para uma das últimas questões de hoje, há aqui uma pergunta do Paulo Lopes que eu vou deixar para o fim, para o fim da nossa entrevista, mas queria só chamar aqui a atenção para o que está a acontecer neste momento na Índia, porque está a ter uma expressão gigantesca. Portanto, todos os agricultores da Índia estão nas ruas neste momento, nos grandes protestos dos Indian Farmers, e eu queria perguntar-te se achas que é possível fazer algum tipo de paralelismo para a realidade europeia, no sentido de, obviamente, que a política agrícola comum não está alinhada com todas as metas da União Europeia, temos que fazer alguma coisa. A minha questão é, deveríamos nós estar mais atentos? Deveríamos nós ser mais interventivos? E se sim, quais são as ferramentas que temos ao nosso dispor para expressarmos a nossa opinião? Olha, fugindo um bocadinho à tua pergunta antes, relativamente ao cabaz do peixe vou pesquisar, mas eu como sou vegan, de certeza que não vou usar, portanto digo já também, primeiro, mas pronto, mas é sempre bom que haja métodos mais sustentáveis de consumir este produto. Eu diria era para verem o documentário See the Truth, See the Mar, See the Truth, que acho que vai dar uma perspectiva muito interessante a quem consome produtos que advêm do mar, da gravidade da circunstância geral que existe, não só em termos de bem-estar animal, mas de poluição generalizada e destruição dos nossos ecossistemas. Não é para assustar ninguém, mas é porque é um documentário que eu considero mesmo muito, muito bom nesta área das pescas, porque sei que muitas pessoas, na sua boa vontade, saem e deixam de consumir tantos produtos terrestres, animais, suínos, porcos, etc, etc, mas depois reforçam o consumo de produtos que advêm do mar e muitos deles não são propriamente sustentáveis. Mas agradeço o link, vou ver claramente, e é algo que me interessa. Tudo que possa melhorar, claro que sim, e vou pesquisar. Focando aqui na parte dos agricultores indianos, é algo que é bastante grave, porque se está a industrializar a produção e a distribuição do sistema agrícola indiano, e no fundo está-se a excluir quem diariamente trabalha nestes campos e quem ainda tem como subsistência única essa própria produção. Portanto, estamos aqui a criar mecanismos que concentram a produção e que garantem que quem tem
a maior palavra no preço final destes bens sejam quem os comercializa no final e não propriamente quem os produz no início. E isto claramente está a gerar uma onda de grande controvérsia, e aqui na Europa pouco se fala nisso, infelizmente, somos muito umbiguistas, mas mesmo sendo umbiguistas, também não se fala da política agrícola comum, portanto, é um processo que devia ser debatido nas escolas. As escolas deviam falar do que é a política agrícola comum, as escolas deviam ter programas para falar do que é a União Europeia, o que é que ela consiste, o que é que são as instituições, quais são estes programas, para pelo menos os cidadãos perceberem o que é que está em causa. A partir desse momento, óbvio que isto demorará o seu tempo, mas falar nas universidades, sejam elas de direito, sejam elas de medicina, focar o tema da agricultura, se calhar na área de medicina, focar na parte da saúde humana. Se formos para, sei lá, para ciências sociais, falar no impacto da fuga de pessoas para o litoral, da riqueza que não é bem distribuída, da alocação de recursos para determinadas práticas que são degenerativas e que afastam pessoas, e, por exemplo, as próprias políticas de coesão que são grandemente aplicadas, o dinheiro é aplicado no litoral e não no interior. Por exemplo, uma aberração que para mim acontece é haver o querer investir no aeroporto do Montijo, quando temos o aeroporto de Beja, e poderíamos usar esse aeroporto de Beja que já está construído, melhorando as infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, e fazendo com que fosse um polo no interior de outro tipo de empreendedorismo, não olhar para o interior só como um mundo rural que só produz bens agrícolas. E no fundo, caminhar no sentido de responsabilizar os atores políticos, tornando o tema sexy, porque senão também não se fala nele, e responsabilizando os atores políticos pelas suas decisões. E deixar de ter esta ideia idílica que nós vamos ter tipo 20, 30 anos para resolver estas temáticas climáticas. Nós temos cerca de 6 anos, segundo os dados, e que podem ser piores, mas nos dados mais auspiciosos, temos 6 anos para fazer uma alteração drástica dos nossos modos de viver, no nosso modo de viver atualmente. E se nós não falarmos de agricultura, se não falarmos de pescas, se não responsabilizarmos os atores políticos, quando ouvirem falar em crescimento, e nós precisamos é de crescimento, nós precisamos é de emprego, nós precisamos é de produzir mais, e se nesta equação não tiver a coesão territorial, se não tiver direitos humanos, se não tiver fatores climáticos, se não tiver a responsabilização dos próprios atores políticos através da transparência, da accountability, eu sou muito sincero, não vale mesmo a pena votar neste tipo de partidos, porque no fundo o que eles estão é a acelerar o processo de destruição coletiva, e não vale a pena estarmos aqui com aquela retórica do nós temos que produzir para crescer, porque esse tipo de economia foi a economia que nos trouxe até este patamar. Portanto, pôr em questão os próprios economistas atuais, o próprio sistema que vigora atualmente e que acaba por ser claramente ineficiente. Nós chegamos a cerca de julho e já consumimos os recursos todos que deveríamos consumir ao longo do ano. Portanto, nós a partir daí estamos a consumir a crédito, estamos a consumir no próximo ano. Portanto, é um overshoot. E então, no fundo, é responsabilizar também estes atores políticos e depois dizer às pessoas, sobretudo aos mais jovens, entrem na política. Temos vários partidos políticos que estão a emergir, partidos federalistas, partidos ecologistas. Se não se revirem com estes partidos, formem o vosso partido, formem o vosso movimento, juntem-se a movimentos, não se calem, partilhem nas redes sociais, de modo construtivo. Claro, acho que tudo que nas redes sociais hoje em dia é crítica pela crítica e a polarização, portanto, falar abertamente os temas, mas tentar não criticar pessoas e apontar dedos, criticar políticas e criticar medidas. Mas envolvam-se mais e façam estes debates. Portanto, garantam que os responsáveis políticos falem com todas as pessoas, sejam elas do secundário, sejam elas do interior, sejam elas pessoas de terceira idade, sejam elas estrangeiros, imigrantes, todos. Nós temos, eu falo por mim, eu tenho a responsabilidade política de tentar passar, obviamente, o que é a minha visão de várias áreas e depois também ser questionado por elas. Não quero que simplesmente aceitem o que o Francisco diz e passem-me um cheque em branco, pelo contrário. Aliás, eu desde que entrei para a política tenho aprendido imenso e aí também é um gosto pessoal poder todos os dias estar a aprender com tantas pessoas e com tantos movimentos.
Claramente. E acho que, entretanto, Francisco, respondemos também aqui à pergunta do Fernando Ferreira, que era como motivar os jovens para a agricultura. Portanto, temos de tornar este assunto sexy, temos que trazer a literacia política e democrática para as escolas. Acho que também é muito importante trazermos as pessoas para a terra e as pessoas perceberem o que é realmente trabalhar o solo, o que é que isto quer dizer em termos de consumo de água, de energia, de tempo de trabalho, de como é que podemos contabilizar todas estas externalidades que o Francisco esteve aqui a desenvolver. Acho que é muito importante, às vezes, passar um pouco desta parte teórica para a prática. Vamos executar e acho que existem inúmeros exemplos de câmaras municipais que têm projetos de hortas urbanas espetaculares, e é trazer os miúdos para as hortas, para eles perceberem de onde é que vem a comida que eles comem, porque às vezes é isso, é nós não conseguirmos... Eu até ia além, era fazer umas visitas mesmo ao campo, irem para o interior, se estiver no litoral, irem para o campo fim de semana ou 2 dias. Temos que investir nisto, ou seja, se nós não investimos na educação dos nossos cidadãos, eles vão se tornar naturalmente mais amorfos, porque não têm a percepção do que está em causa. Portanto, vamos investir mais na educação e depois, em paralelo, desculpa interromper-te, aqui uma medida que eu também acho muito relevante e que está em paralelo com esta, mas com muitas outras, é garantir que de uma vez por todas começamos a falar e a debater a implementação do rendimento básico incondicional, porque isto é uma medida tão transversal que vai afetar naturalmente a todos os cidadãos e muitos deles, porque estão presos a trabalhos que não querem ou que não gostam, não vão para o interior porque os apoios que se têm para ir para o interior são pontuais e são residuais. E uma pessoa que quer ir para o interior, se não tiver uma constante de rendimento, muito dificilmente terá este incentivo económico para ir para estas regiões. Portanto, se todos os nossos cidadãos e cidadãs tiverem um rendimento básico incondicional todos os meses, muitos destes certamente poderão fazer escolhas mais direcionadas com as suas próprias vontades de viver, e entre elas ir para o campo. E o ir para o campo não é só tipo pôr a enxada e ir cavar, há muita tecnologia envolvida, o setor energético também pode estar ligado com a própria agricultura, o setor florestal, temos que regenerar as nossas florestas, temos deixado de olhar para as florestas como meros produtores de madeira e de resíduos. Temos que proteger as nossas florestas de um modo mais estrutural, com uma visão mais integrada, temos que fazer corredores verdes para garantir que as nossas florestas estão interligadas. Portanto, há aqui muita coisa sexy que se pode fazer para falarmos da agricultura. Desculpe interromper. Completamente. Não, Francisco, eu acho que estou completamente alinhada com esse discurso e acho que, tendo eu também já experienciado vários projetos de agricultura regenerativa no interior de Portugal, eu acho que está altamente ligado a processos de inovação. Portanto, vamos esquecer esta ótica de que vamos ali de enxada na mão e que vou passar o dia todo na terra. Não, existem imensas comunidades super atrativas, muito jovens, que estão a criar coisas espetaculares. Portanto, eu acho que é só começarmos a abrir os olhos e darmos realmente estas ferramentas até de pensamento crítico aos jovens, que é essencial. E já estamos aqui a terminar. Gostava agora de passar para esta pergunta do Paulo, vou aqui partilhar, porque está alinhada com a minha última questão também, que é, o Paulo pergunta se fosses o nosso Ministro da Agricultura, qual era a tua prioridade e que caminho a levar? E a minha questão é, qual é o espaço para intervenção? Ou seja, qual é o caminho que tu propões? Ou seja, o que é que nós podemos idealizar esta utopia da agricultura em Portugal e na União Europeia, e como é que podemos trabalhar nesse caminho? Bem, primeiro, se eu fosse Ministro da Agricultura, estaria num partido e inerentemente esse partido teria que ser bastante participativo. Portanto, os mecanismos internos desse partido teriam que ser muito participativos, muito transparentes, tinham que estar muito bem organizados, havia muita accountability, havia uma visão mais coletiva das sensibilidades de todos os seus membros. Portanto, não poderia ser um partido fechado, não poderia ser um partido que fosse decidido de cima para baixo, portanto tem que ser decidido de baixo para cima, e eu seria apenas mais um desses membros. E depois, naturalmente, se houvesse um governo formado unicamente pelo partido que eu representasse, ou uma coligação de partidos em que eu fosse o Ministro da Agricultura, a sociedade estaria preparada para caminhar num determinado sentido. E nessa sensibilidade, claramente, haveria uma alteração radical da nossa política agrícola, em que acabaríamos com os subsídios à produção intensiva de animais, garantiríamos que existia sim, e fazia-se a transição, subsídios para que este setor
fosse para setores mais sustentáveis, portanto não deixávamos os trabalhadores e os empresários na mão, portanto faríamos que houvesse uma transição para estes modos mais extensivos de produção em modo orgânico, plant-based, portanto há muito dinheiro a ganhar e é isto que muitas empresas estão a perceber, há muito dinheiro a ganhar no mercado plant-based, portanto é mais sustentável, é mais ético, tem mais benefícios climáticos, as pessoas estão cada vez mais atentas a estes mercados, querem mais produtos ligados a este mercado, portanto isso seria uma prioridade. Depois, a nível internacional, rejeitaríamos acordos internacionais que pusessem em causa a nossa soberania alimentar e o próprio equilíbrio climático. Por exemplo, o acordo com os países do Mercosul, para nós, seria rejeitado no Parlamento Nacional. Portanto, para nós, não haveria, consoante o acordo está pré-estabelecido, agora assinei uma carta também com mais de 64 eurodeputados ainda esta última semana para pedir à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia para que rejeitasse o acordo como ele está. Portanto, a grande posição é que Portugal quer fechar o acordo muito rapidamente para ter o standard que andou 20 anos o acordo a ser negociado e foi Portugal que o desempatou e garantiu que ele fosse para a frente. Para nós isto é suicídio, é um ecocídio, portanto não há qualquer outra palavra que se possa categorizar este acordo, porque vai destruir comunidades indígenas, vai destruir a nossa, porque acaba por ser de todos a região amazónica, a região do Pantanal, portanto fomenta políticas de destruição social também nas regiões da América do Sul e vai pôr em causa também a nossa liderança climática, porque se estamos a importar produtos que têm uma alta pegada carbónica e hídrica, naturalmente não estamos a compensá-la. E depois não garante os mínimos estándares de bem-estar animal. Portanto, isso aí era fundamental. E depois fazíamos também com que houvesse uma percepção de que o interior não é o parente pobre da nossa economia. Portanto, junto com outros ministros, se ainda não fosse o caso, estudaríamos a implementação de um rendimento básico incondicional para garantir um Estado social, claro, com educação pública, SNS, mas fosse muito mais eficiente e que direcionasse os recursos do próprio Estado para áreas que fossem essenciais. E garantimos que as pessoas eram mais independentes, tinham mais rendimentos e que poderiam trabalhar também no interior. E garantiríamos também, se fôssemos ver, possivelmente também estaríamos em câmaras, também garantiríamos que houvesse dinheiro que fosse alocado e recursos para esta educação ambiental que tem que ser muito mais transversal. Portanto, os cidadãos deveriam ser incentivados a participar nestes processos, a conhecer o que são quintas, a conhecer o que é o bem-estar animal, mesmo a implementação de menus vegetarianos nas cantinas públicas teria que ser muito melhor implementado e fiscalizado, que é algo que não acontece atualmente. Portanto, eu já tive a oportunidade de ir a algumas cantinas e o que eu comi era massa com legumes cozidos daquelas macedónias. Isto não se dá a ninguém, portanto, basicamente retiram-se a proteína animal e deixam-se o resto. Portanto, fazer com que também a própria culinária aproximasse as pessoas. Temos muitos produtos bons, muitos produtos regionais bons, que se fizesse também aqui uma aposta na gastronomia, nesta nova visão que a gastronomia também está interligada com este impacto climático e com o que nós comemos. Portanto, essas seriam grandes áreas de atuação, mas naturalmente, como Ministro da Agricultura, depois poderia ir, terminava logo com subsídios, isso se não conseguíssemos, mas se fosse Ministro era porque éramos Governo, terminávamos logo com a tauromaniquia, garantíamos que esse dinheiro era canalizado para atividades que fossem realmente benéficas para o bem-estar animal. Teríamos várias medidas que garantissem que os nossos recursos hídricos não eram usados nestas culturas superintensivas, portanto, priorizávamos culturas extensivas, de sequeiro nas zonas que necessitam deste sequeiro, cortávamos com a comercialização e exportação de determinados bens, ou pelo menos os incentivos a essa exportação e a programas como o porco.pt, terminavam logo. Portanto, certamente teríamos muito dinheiro para investir noutras áreas, mas aqui numa perspectiva sempre de transição. Portanto, ajudaríamos quem está nestes setores a transitar para outros e garantiríamos que existisse uma coesão territorial e que se pudesse voltar a habitar o interior, as nossas florestas fossem utilizadas para recreativos, para o modo recreativo e não meramente para a produção de eucaliptos ou de pinheiros, e tentaríamos garantir que houvesse mais biodiversidade, houvesse uma estratégia real para a preservação da biodiversidade e que, no fundo, todos usufruíssemos de bens que são comuns, que é o que não acontece atualmente, infelizmente.
Boa, Francisco. Paulo, eu acho que está respondido. Vou só aqui partilhar um comentário da Alexandra. Eu gostou muito de ouvir o Francisco, eu também, e espero que todos os restantes Obrigado. ouvintes tenham gostado. Eu se calhar vou aproveitar para partilhar esta iniciativa, que eu nem sei se sei dizer bem, que se chama a Nova Bauhaus Europeia. E eles estão agora num processo de auscultação, portanto, nós podemos partilhar qual é a nossa visão da Europa, tendo em conta este Pacto Ecológico Europeu, e eu acho que é uma componente mesmo interessante de visão, ou seja, para onde é que nós queremos ir e o que é que temos que fazer para lá chegar, e acho que é muito importante que todos nós participemos e que nos questionemos também o que é que realmente nós queremos, onde é que nós nos imaginamos no futuro, e acho que é um exercício que todos temos que fazer. E agora, finalizando, Francisco, muito obrigada por esta hora tão cheia de sumo. Acho que foi uma boa conversa. Eu estou muito contente. Certamente já percebo muito melhor o que é isto da política agrícola comum. Espero que toda a gente também tenha ficado mais esclarecida. Convido-te, Francisco, depois a ler o comentário aqui do José Pedro, que é aqui um grande parágrafo, depois tu lês. Vou deixar aqui este comentário e pronto, muito obrigada, Francisco, e o resto de um bom trabalho. Bom trabalho para ti também. Só dar uma palavra. Outra medida que eu faria era terminar com a exportação de animais vivos em Portugal. Boa. Logo. Esqueci-me dessa. Essa aí também era a prioridade número 1. Agradecer o teu convite. Obrigado por esta conversa tão construtiva e pelas perguntas. Dizer-vos que, se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam para francisco.guerreiro@europarlo.europa.eu. Se quiserem, os meus contactos também estão no site dedicado ao meu trabalho, nosso trabalho, porque não sou só eu sou a cara, mas tenho uma equipa por trás que é fantástica e tenho os verdes europeus, portanto, franciscoguerreiro.eu. Tem lá todos os contactos, tem uma accountability, tem o programa eleitoral para o qual eu fui eleito e as medidas que o compõem. Vamos atualizá-lo também a nível de transparência, portanto, em breve, estamos agora a finalizar, teremos lá também tudo o que tem a ver com accountability das despesas que temos, portanto, tudo o que tem a ver com os dinheiros que recebemos e que gastamos, onde é que gastamos, estará lá tudo, portanto, ainda não foi porque são questões que são técnicas e temos que tratar disso, mas também terá, portanto, transparência também ao máximo. Liguem-me, sigam-me nas redes, comentem, falem, tudo o que precisarem, dentro da minha disponibilidade, como é óbvio, estou cá, portanto, e obrigado por esta iniciativa, espero que haja muitas mais, o que eu puder ajudar, estou cá. Obrigada, Francisco. Vamos então aqui terminar e até à próxima. Um abraço, tudo bom, tchau.